Quantos de vocês já perceberam em suas próprias vidas que Deus é muito fiel? Ele é especialmente fiel em seu plano de derramar coisas boas em nossas vidas, e o meio escolhido para isso é a oração. Não inventamos isso, Deus estabeleceu isso na Bíblia como um princípio fundamental. É incrível como podemos perder as bênçãos de Deus simplesmente por não tirar um tempo para nos aproximar dele, como uma criança boa faria com seu pai. Devemos trazer nossas necessidades a ele. Desde o início, na época de Gênesis, quando a religião começou a existir, quando as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, percebemos que o primeiro povo que pertencia a Deus não era chamado de judeus, mas sim o povo que invoca o nome do Senhor. A Bíblia segue esse princípio até o Novo Testamento, onde ele é rico em misericórdia para todos que o invocam. Em toda a Escritura, encontramos incentivos para buscarmos a Deus em oração. Ele nos diz para pedirmos, e receberemos. Não é uma repreensão do tipo vamos lá, você é um cristão, você deve orar, mas sim um convite amoroso para nos aproximarmos dele. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, venhamos ousadamente ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e graça no momento de nossa necessidade. Eu sei que, em uma audiência tão grande, há inúmeras necessidades nas vidas de vocês. Decisões precisam ser tomadas, direções financeiras de Deus são necessárias, e a energia espiritual está diminuindo. Você sabe que isso é verdade. Às vezes, você fica cansado, por isso a Bíblia nos lembra de sermos fortes no Senhor e na força do seu poder. Porque você pode ficar fraco, você pode chegar a um ponto em que está apenas existindo espiritualmente, mas não é isso que Deus quer. Ele quer o melhor para nós. Vimos isso na vida de Moisés, de Davi, e em toda a Bíblia. Em tempos de dificuldades, eles buscavam a Deus. Quando você enfrenta uma emergência e não há saída além de Deus, você vai olhar para Ele. O que você fará quando enfrentar uma situação de emergência e não houver saída senão Deus? Ele remove todos os apoios, tudo em que você se apoia, e mesmo seus amigos não entenderão. Seu dinheiro não ajudará. Você será colocado em uma situação em que só Deus é a resposta, e Ele ama quando olhamos para Ele em fé. Sem esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. É assim que Pedro continuou perseverando, porque, quando parecia que ele estava condenado, a igreja orou e Deus o libertou. Portanto, saibam que há muitos mistérios na oração, que eu não pretendo entender completamente. Mas, nesta história, sabemos uma coisa, eles oraram, Deus ouviu e Deus respondeu. Pedro foi libertado. E o nome de Deus foi glorificado. À medida que leio sobre a fuga de Pedro, penso em como essas pessoas oraram e em todas as coisas maravilhosas que Deus fez por elas e continua fazendo. Repare no que aconteceu, a igreja estava orando, e Pedro estava na prisão, guardado, acorrentado e tudo mais. Mas a oração é como uma corrente que se eleva diante de Deus, ganhando pressão até romper. Às vezes, não vemos a resposta imediatamente, e, em alguns casos, precisamos orar continuamente até que a resposta venha como resultado dessa oração. Existem tipos diferentes de respostas à oração. Algumas orações são respondidas com uma simples frase, e a resposta está a caminho ou acontece dentro de 48 horas. Outras vezes, precisamos orar sem cessar, continuar a orar e acreditar, e então a resposta vem, como um rompimento em resposta à oração. No entanto, o mistério da oração é que, quando oramos, Deus envia algo do céu. Isso não é feito pelo homem, não pode ser fabricado, organizado ou criado. É algo sobrenatural, algo do céu. No caso de Pedro, foi um anjo. Em outros casos, pode ser um profundo senso da presença de Deus, onde as pessoas são convencidas do pecado e ficam quebrantadas. As pessoas se perguntam por que estão tão convictas e quebrantadas em relação aos seus pecados. Alguém estava orando.
Quando as pessoas oram, Deus responde e envia algo do céu. Eu não sei você, mas na minha vida, eu preciso regularmente de algo do céu. Eu preciso de algo que somente Deus pode fazer. Tentamos fazer o que podemos, planejamos as coisas, mas chega um momento em que percebemos que Deus precisa intervir. Ele remove todos os apoios, tudo em que nos apoiamos, e mesmo nossos amigos não entendem. O dinheiro não nos ajuda. Estamos em uma situação em que só Deus é a resposta, e Ele ama quando olhamos para Ele com fé. Sem esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. Lembre-se de que Deus nos deixa em situações em que só podemos contar com Ele. Ele remove todos os apoios e diz: é só você e eu agora. Ele adora isso, porque Ele ama suprir as necessidades de seu povo. Às vezes, Ele acorda as pessoas quando alguém está orando por elas. Pode haver alguém em sua família ou círculo de amigos que está espiritualmente adormecido, e a oração intercessória pode despertá-lo. Às vezes, tentamos de tudo, mas é quando clamamos a Deus que Ele responde e desperta essas pessoas. Como pais, amigos ou líderes, muitas vezes tentamos alcançar alguém e falhamos. Mas quando clamamos a Deus, Ele ouve. Às vezes, essas pessoas só podem ser acordadas por um milagre de Deus. A oração pode fazer as correntes se soltarem, assim como aconteceu com Pedro. Quando oramos, Deus pode fazer as correntes caírem. Não é poderoso saber que nosso Deus é capaz disso? A Bíblia nos diz para pedir, e receberemos, a buscar, e encontraremos, a bater, e a porta será aberta para nós. Deus é nosso Pai Celestial, e Ele deseja nos dar boas dádivas. Ele é muito mais disposto a nos dar do que somos a pedir. Se você, que é humano, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o buscam. Deus envia bênçãos do céu para aqueles que o buscam em oração. Portanto, continue a orar e acreditar, pois Deus envia algo do céu quando o seu povo ora. Aleluia!